João 3:1. O tema da minha pregação hoje é sinais de um convertido. João 3:1 diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus eram a seita mais religiosa da época de Jesus Cristo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi significa mestre. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando você vê a escritura repetindo assim, né, em verdade vos digo, era uma forma que tinha de se mostrar que, olha, o que eu vou falar é muito importante. Nós, quando vamos escrever alguma coisa, quando queremos enaltecer, a gente coloca em caixa alta, a gente sublinha, a gente risca em volta. É a mesma coisa que Jesus faz aqui. Quando ele repete, ele está dizendo, olha, isso aqui é de suma importância que eu vou dizer. Então ele diz no verso 3, né? A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? A Bíblia não diz se ele perguntou de forma sarcástica ou se de fato ele não sabia mesmo, né? Não diz. Verso 5, Jesus novamente responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Depois no versículo 9 diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Olha para cá agora, por favor. É uma passagem bem conhecida, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, ensinava a palavra de Deus para os outros. E daí então ele vê Jesus, um mestre atípico, um mestre não comum, porque normalmente os mestres assistiam para grandes pessoas, tinham aquela pompa de ser bons doutores. E Jesus, a exemplo de João Batista, era totalmente diferente dos seus contemporâneos. E então Nicodemos, com um coração sincero, querendo entender o que Jesus fazia, vai até Jesus e pergunta. Você percebeu que diz que ele perguntou à noite? Porque normalmente ele foi escondido. Como que pode eu perguntar para um carpinteiro que não frequentou as nossas faculdades? E ele vai então pergunta para Jesus, né? Como pode essas coisas? Então Jesus vem e diz para ele: olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Essa doutrina do novo nascimento é uma das doutrinas mais centrais do cristianismo, juntamente com a justificação pela fé e outras doutrinas, mas ela está no centro do cristianismo. O homem precisa ser um novo homem. Mas você sabia que essa questão de fazer do homem um novo homem não é algo também que apenas o cristianismo tem exclusivo nosso? Durante toda a história da nossa sociedade, nós vemos também situações, povos, tempos em que as pessoas tentam produzir um novo homem, como por exemplo Hitler queria fazer. Hitler queria produzir um novo ser, a raça ariana, um povo diferente dos demais. Não só o Hitler, mas também o comunismo, mais recentemente, através daquelas ideologias demoníacas de Karl Marx, queria fazer o homem um novo ser. E olha a ideia dele: assim que for abolida toda e qualquer propriedade privada, e então tivermos tudo em comum, isso é comunismo, o socialismo que culmina no comunismo, e tivermos tudo em comum, o resultado vai ser que nós vamos produzir pessoas inteligentes em largas escalas. Aristóteles e por aí vai. E nós vemos que não é isso que aconteceu. Nós vemos que o comunismo só trouxe morte, desgraça e miséria por onde passou. Pastor, qual que é a diferença do cristianismo tentar fazer um novo homem, querer fazer um novo homem, dessa doutrina, para a doutrina dos homens que também frequentemente querem fazer um novo ser? A diferença básica é a seguinte: Hitler matou 6 milhões de judeus para poder então fazer uma nova raça. O comunismo, de forma bem conservadora, numa expectativa bem conservadora, matou mais de 100 milhões de pessoas para tentar fazer um ser humano ideal. A diferença do cristianismo para eles é que Cristo não matou pessoas para fazer uma nova raça, mas Cristo morreu para gerar um novo homem. E é isso que a fé cristã vem propor para mim e para você. A fé cristã é diferente das ideologias mundanas e humanas. A fé cristã, diferentemente das ideologias das outras religiões, ela não diz que o homem precisa de um remendo, que o homem precisa de uma reforma, que o homem precisa acertar algumas coisinhas, apenas dar uma reforminha nele, pronto. Não. A fé cristã nos propõe que o homem precisa ser derrubado ao chão,
morto e reconstruído de novo. A fé cristã vem afirmar categoricamente para mim e para você que o ser humano está fadado ao fracasso, que não tem jeito para o homem se consertar. Talvez você já deve ter visto, tem algumas casas que às vezes estão feias, mas cabe uma reforma. Algumas não, algumas é necessário colocá-la toda no chão, para que daí então possa ser de novo reerguida. E é isso o que Jesus diz a respeito do ser humano. Platão, um grande filósofo, ele acreditava da seguinte forma: o homem atingirá a libertação por meio do conhecimento e da educação. Aquela velha historinha dele: se tivermos conhecimento e educação, vamos sair da caverna da ignorância. O iluminismo esteve aí e provou que isso não funciona. O século onde os homens se diziam muito iluminados, onde eles colocaram de fato a religião e Deus de lado, porque o iluminismo foi isso: somos iluminados, somos inteligentes, não precisamos de Deus, de religião. E apenas nesse século, 2 guerras mundiais, para mostrar que o conhecimento sem o conhecimento de Deus não leva a nada. Daí então o cristianismo diz: o homem não precisa apenas de conhecimento, conhecimento é bênção, é louvável. Mas para o homem mudar, ele precisa de uma nova natureza, ele precisa de uma nova vida, para que daí então possa haver uma mudança significativa. E essa mudança acontece apenas devido a uma intervenção divina, a um milagre de Deus. É apenas Deus que pode produzir isso no ser humano. Não podemos produzir isso com bons sermões, não podemos produzir isso com uma boa educação, com bons pais, com bons professores. Mas o novo nascimento é necessário que Deus venha intervir na minha e na sua vida, que Ele desça do alto e possa tocar o mais profundo do meio do seu coração. Do contrário, não há chance para o ser humano ser transformado em outra criatura. E é o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que haja um novo nascimento. Caso contrário, não verão o reino de Deus. E com base nisso, temos na minha pregação, esse hoje, sinais de um convertido. Quero passar alguns princípios dessa história. Primeiro, qual o primeiro sinal de um convertido? Ele recebeu uma nova vida. Você pode falar para a pessoa do seu lado: ele recebeu uma nova vida. Esse é o primeiro sinal. O cristão não é apenas alguém que aprendeu um novo conteúdo. O cristão não é apenas alguém que aprendeu novos ensinamentos, ainda que isso façam parte do cristianismo. Novos ensinamentos, Jesus ensinou muito. Novos conteúdos faz parte. Mas acima de tudo, o cristão é aquele que recebeu uma nova vida, diz a Escritura. É aquele que de fato recebeu a vida de Deus. E por que isso é necessário? Porque Paulo é bem claro em Romanos 5. O homem nasce com uma predisposição para o mal. Naturalmente o homem vai fazer as coisas erradas. Assim como um cachorro, ele pode nascer ali pequenininho, você pode ensinar ele a miar a vida inteira. Na primeira oportunidade ele vai latir. Ora, porque faz parte da natureza dele, faz parte do seu DNA. Da mesma forma, o homem sem Deus, naturalmente ele vai pecar. Você não precisa ensinar o ser humano a fazer as coisas erradas. Isso ele sabe sozinho. Você percebeu que nós temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes? Ora, por quê? Porque são desobedientes. O homem naturalmente vai sempre fazer o que é errado. Olha o que Davi diz no Salmo 55:1. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É óbvio, ele não estava dizendo que no caso da relação íntima entre marido e mulher seja algo pecaminoso. Claro que não. É algo louvável dentro do casamento, bênção. E o mandamento é ir de ser fecundos e multiplicai-vos. O que Davi estava dizendo era o seguinte: quando ele diz em pecado me concebeu a minha mãe, é que ele diz por conta do pecado de Adão, lá no Éden. A natureza do pecado passou a todo ser humano, é o que diz a Escritura. E por conta disso, todo ser humano nasce com esse defeito de fabricação chamado pecado. Se você tem dúvida, basta você olhar para criancinhas. O dia que tiver oportunidade, fica aqui com as crianças nossas. Filho de crente. Está lá um brinquedo sem cabeça e sem perna. Ninguém liga. Daí um molequinho vai e pega aquele brinquedo. Todo mundo vai querer esse brinquedo. E assim funciona com as crianças, não é? Mas estava tranquilo, ninguém dava mínima para o brinquedo. Foi só o outro pegado, até briga por causa do negócio. Porque essa é a maldade do ser humano. Olha, meus filhos, quando pequenos, nunca viram agredir minha esposa. Mas já levantaram a mão para bater no rosto dela. Nunca viram fazer birra por conta de almoço que não saiu na hora certa. Mas fazia birra. Ora, por quê? Porque a natureza maligna dentro da criança é a natureza do pecado. E quanto mais ela vai crescendo, apenas ela externa aquilo que está no seu interior.
É igual uma árvore. Você pega uma árvore que foi recém-plantada, ela não tem fruto nenhum. Uma mangueira. Quando ela começa a chegar a uma certa época, ela vai dar frutos, vai dar manga. A diferença do adulto para a criança é que o adulto é uma mangueira cheia de fruto. A criança é uma mangueira que vai começar a produzir frutos. Mas é mangueira. Ou seja, é pecado. Pode ter certeza, Hitler não é uma anomalia no nosso mundo. Mas Hitler é o que todo ser humano tem o potencial de ser, se Deus soltar a rédea dele, deixar ele fazer o que quiser. Olhe para a nossa TV. Esses tempos eu vi 2 marginais matando mais 2 marginais. Você deve ter visto já esse vídeo. Fizeram os 2 cavar sua cova. Depois mandaram os 2 deitar. Atirou nos 2. Tacaram gasolina, tacaram fogo e cobriram. Filmando. Pastor, isso é o demônio. Isso é o que todo ser humano tem o poder de ser. É por isso que em Romanos 1,18, que a gente vai começar a estudar a partir de quarta-feira agora, você vê que Deus entregou os seres humanos a uma disposição mental reprovável. Porque o ser humano não quis Deus. Então Deus quis mal? Não, Deus apenas largou o ser humano para viver do jeito que ele queria. E sabe qual a consequência? Ele começa, olha, homossexualismo é homem com homem, mulher com mulher, ira, raiva, briga, um matando o outro. É o que nós vemos. Então, Hitler não é uma anomalia, apenas que todo ser humano tem o potencial de ser. A estratégia do mundo e de muitas religiões é o seguinte: precisamos educar, quando errar, precisamos punir, para que então o porquinho possa ser domesticado. O cristianismo diz que isso não funciona. O cristianismo diz que, olha, você pode punir, você pode bater, e ainda assim esse porquinho, assim você largar, ele vai para a lama. É a natureza dele para a lama. Você sabe. Talvez foi o seu passado, ou talvez você conheça alguém. As drogas, todos sabem que acaba com o ser humano. Por que nós vemos tantas pessoas nesse caminho? O cigarro, a bebida, acaba com a saúde. Mas por que nós vemos muitas pessoas se enfiando nesse caminho? O adultério é algo destrutivo, acaba com as famílias. Não apenas com a de quem comete, mas com outra também. E mesmo assim o ser humano teima em andar nesse caminho. Por quê? A Escritura diz que dentro do homem, e o homem eu falo óbvio, de forma genérica, homem e mulher, dentro do ser humano há um veneno chamado pecado, chamado velho homem. E é isso que nos impulsiona sempre a fazer o que é errado. Mas todavia diz a Escritura que pela fé em Cristo Jesus, eu e você podemos ter essa natureza transformada. Podemos, de fato, morrer para o velho homem e nascer uma nova criatura, é o que diz a Escritura. Sim, todos nós nascemos porquinhos, não tem outro tipo de nascimento. Todos nós nascemos errado. Mas quando Deus, então, transforma as nossas vidas, nós somos feitos de porquinhos em ovelhas. E a ovelha, às vezes, também tem me dar uma andadinha errada. Mas a tendência é ela não naturalmente querer ir para a lama, porque a sua natureza foi mudada. A diferença de Cristo, porque o mundo tenta proporcionar para mim e para você, é o seguinte: as religiões, o mundo querem educar. Cristo Jesus, ele regenera. Ele faz do homem e da mulher uma nova criatura. O que pode explicar? Olhe para a sua vida, meu irmão. Alô? Olhe para a sua vida. Eu falo para você que olhe para mim. Olhe como você era, talvez, alguns anos atrás, ou talvez nem anos, algumas semanas, alguns meses atrás. Como que era a sua vida? Quantas vezes você se imaginava num lugar de culto, ouvindo a palavra de Deus? Você não queria, assim como eu também não. Nós queríamos, quanto mais pecado, melhor. Essa é a natureza do ser humano. Eu tenho, sempre quando eu estou fazendo visita para os irmãos, esse dia eu estava com um irmão, fui visitar outro. É uma maravilha quando alguém conhece o passado do outro, solta tudo os podres para o pastor. E eu estou lá, eu estou com o irmão lá, conversando com o rapaz, estava vindo para a nossa igreja. Pastor, eu conheci esse rapaz, a época ele não era crente, hein? Deus me livre, quase bateu em mim. Vivia bêbado, caindo, arrebentado nas drogas. Esse era o passado dele. Eu tenho certeza que é muito passado de muitos aqui também. Agora, o que pode explicar? A nossa vida ser mudada, a nossa vida ser transformada. E hoje nós não queremos mais aquela vida. O que explica pessoas transformadas? Pessoas que amavam o pecado. Pessoas que queriam fazer aquilo que é errado. E agora estão num lugar de culto, procurando melhorar a cada dia. O irmão foi ao impacto nosso,
Então, depois que ele veio, ele me dizendo, pastor, em casa, eu tinha um monte de garrafa de uísque, de bebida importada, de amarula e essas coisas aí. Mas eu vim de cá, porque eu achava que não tinha problema. Eu trabalho de segunda a sexta e eu sou ser humano. Final de semana eu tenho que relaxar de alguma forma. Então ele disse que ele chegou em casa, sem ninguém falar nada para ele. Depois desse retiro, foi e jogou tudo fora. Não quero mais isso para a minha vida. O que pode explicar uma mudança dessa? Uma lavagem cerebral? Um pregador que prega de forma bem legalzinha? Essas coisas não têm o poder de transformar o ser humano. Isso é o sinal que o poder de Deus tem agido na vida das pessoas. Que o poder de Deus tem agido na minha e na sua vida. O cristianismo verdadeiro transforma pessoas. Eu sei que hoje em dia o testemunho de muitos é o seguinte, olha, eu cheguei aqui pobre, quebrado, arrebentado. Hoje tenho carro, casa, comida, roupa lavada. O testemunho do cristianismo é um pouco diferente. Eu cheguei aqui escravo do pecado. Eu cheguei aqui talvez carregado, eu cheguei aqui talvez obrigado. Mas Deus mudou a minha vida. E é isso que acontece quando Deus de fato opera em nós esse milagre do novo nascimento. Transforma pessoas, transforma sociedades inteiras. Olha a história da Inglaterra, num país que estava perdido. Cada esquina era um bar. Daí de repente surgem homens de Deus como John Wesley, como George Whitefield, que começam a pregar o evangelho. E aquele país que estava à beira de uma degradação moral se reergue por conta do evangelho. Uma vez eu vi a história de um rapaz, um jornalista, e ele, ateu, foi a uma tribo indígena, e então ele chegou naquela tribo, e o pajé, o cacique, ele começou a mostrar para ele vários lugares. Ó, aqui é isso, aqui é aquilo outro. E ele então começou a ficar, nossa, que legal a cultura de vocês. Daí de repente, numa das ocas que ele estava, ele viu uma Bíblia. Ele deu aquele risinho sarcástico e disse assim para o líder da tribo, olha, vocês ainda acreditam nesse livro ultrapassado? Vocês acreditam na Bíblia? Então, o chefe daquela tribo disse o seguinte, olha, está vendo aqueles fornos enormes lá fora? Nós comíamos pessoas que entravam na nossa tribo, assim como você entrou. Graças a esse livro, ter mudado a nossa vida, a nossa história, você está vivo hoje conhecendo a nossa tribo. E de fato é isso que acontece quando o cristianismo verdadeiro é pregado. O homem nasce de novo e nós então temos uma nova natureza. Segundo princípio dessa história, segundo sinal de um verdadeiro convertido, é que ele não vive em pecado. Em 1 João 3,9, o versículo clássico diz que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. O mesmo João diz, né? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Mas todavia, aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você não se importa em desobedecer à lei de Deus? Você não se importa em andar deliberadamente no erro? Você não se importa por fazer o que é errado e mesmo assim continua fazendo? Ou você, quando erra, você se sente mal? Ou você, quando erra, você sente remorso e arrependimento? É isso que eu e você devemos fazer, diz a Escritura. Esse é um sinal de um verdadeiro convertido. Não é que ele não peca, mas que toda vez que dá aquela escorregada, automaticamente ele já vê, puxa vida, errei, preciso me acertar. É isso que o novo convertido, é isso que um verdadeiro convertido faz. O sinal de uma fé genuína é sempre um arrependimento constante. Agora, pessoas que se dizem cristãs, mas vivem deliberadamente no pecado, sabe que é errado, mas não faz nada para mudar. Essas eu tenho minha dúvida de que de fato são cristãs. Tenho minha dúvida nada, tenho certeza que não são filhos de Deus. Está vivendo errado. E não se esforça em nada para se acertar. É um indício que você verdadeiramente pode ter certeza, não é filho de Deus. Tem um hábito, meu irmão, de constantemente ver pornografia quando a sua esposa dorme? Tem o hábito, minha irmã, de constantemente mentir e falar mal dos outros? Tem o hábito de fazer coisas erradas? Trocou a mulher de 40 por duas de 20 e acha que está tudo certo? Eu preciso ser feliz. É escravo do vício, do pecado, de forma que nem se esforça para vencer. Tome cuidado. Se Jesus voltasse hoje, a certeza é que você estaria condenado. Porque o sinal de um convertido de verdade, de alguém que nasceu de novo, é que ele luta constantemente contra o pecado. Ele não vive na prática do pecado.
Você já se enxergou como Davi? Como Davi disse no Salmo 55, em pecado me concebeu a minha mãe? Você já aprendeu a reconhecer que você não é bom? Que você é mau? Você já aprendeu a se enxergar como Paulo? A Bíblia diz que Paulo, no final da sua vida, olha, não foi no começo da sua caminhada cristã, porque no começo a gente sabe que a gente é mau, né? A tendência é a gente caminhando e achar que a gente é superstar da fé. Paulo, no final da sua vida, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, no final da sua vida, se via como o principal dos pecadores. Você já teve essa convicção no seu coração? Sou pecador, sou imerecedor da graça de Deus. Se você já teve, meu irmão, essa convicção, a boa notícia é que o céu está bem próximo de você. E a Bíblia diz que aqueles que, mesmo que são falhos, quando se arrependem e mudam de novo, são transformados pelo poder de Deus. Aqueles que se arrependem e nascem de novo são transformados pelo poder de Deus. Como diz Paulo em 2 Coríntios, que quando nós cremos em Cristo, o velho homem fica para trás, então dali para frente andamos em novidade de vida. Mas terceiro sinal de um convertido é um arrependimento constante. Eu sei que nós temos um dia que nos marca, aquele dia que nós falamos, quando eu me converti? Eu me lembro quando foi o meu dia lá em 2006. Talvez você também tenha essa lembrança. Começar com o irmão, ele dizendo que, olha, pastor, eu lembro como se fosse hoje, estava indo lá para, como que é o nome do lugar mesmo? São Luís do Paraitinga, carnaval pervertido lá. Estava indo para lá, fumando maconha, horrores dentro do carro, com um monte de galera. Mas começou a dar uma crise de choro, eu falei, o que eu estou fazendo da vida? Esse irmão disse, olha, esse eu tenho certeza que foi o dia que Deus começou a transformar a minha história. Nós temos esse dia, aquele dia que nós dizemos, olha, o dia que eu me converti. Mas você sabia que na vida do verdadeiro cristão, o arrependimento não é apenas um dia, mas ele cresce em arrependimento. Como Lutero diz na sua primeira tese, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. O cristão constantemente está se arrependendo daquilo que ele faz de errado. O pecado, é verdade, infelizmente ainda está em nós, mesmo quando nós nascemos de novo. A diferença é que agora, eu e você temos força o suficiente, por conta do que Jesus Cristo fez por nós, de vencermos aquilo que não dávamos conta de vencer. Antes éramos escravos do pecado, derrotados, nem lutávamos contra aquilo que é errado. Mas quando nós nos arrependemos e nos tornamos nova criatura, então essa força motora chamada Espírito Santo nos capacita. Cristãos sim pecam, e podem até pecar feio. Olha para Davi, homem segundo o coração de Deus, fez um plano que até o diabo ficou de boca aberta. Mentiu, matou e adulterou. Mas também foi perdoado. Alguns dizem que Davi ficou cerca de alguns meses até entender que ele precisava se arrepender, até Natã chegar nele e dizer, tu és o homem. Mas quem é nascido de Deus, de fato, se arrepende, mais cedo ou mais tarde. Pastor, qual que é a diferença então? Pedro nega Jesus e Judas também. A diferença é que quando nós somos nascidos de novo, quando o poder regenerador do Espírito Santo entrou em nossas vidas, quando pecamos, fazemos igual Pedro. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não tem outro caminho. Judas não era nascido de novo e por conta disso, suicida, larga a mão, se mata. A diferença de Davi que adulterou para os outros reis era a seguinte: os outros reis ouviam dos profetas que eles estavam errados e eles matavam os profetas. Davi ouviu de Natã que ele estava errado. Ele matou a si mesmo, dizendo, pequei contra o céu e contra ti. Eu fiz errado. Essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus. A vida de Deus sempre em nós. Você sabe, meu irmão, eu não preciso ficar falando para você se aqui é certo, se aqui é errado. Você sabe. No fundo, até o ímpio sabe, diz Romanos 1,18. Ou você, quando está prestes a fazer as coisas erradas lá, você não sabe. Vai passar o sinal. Está amarelo. O sinal amarelo para as mulheres, o que é? Cuidado. Vai fechar. Para os homens, acelera que ainda dá tempo. Estava esse dia com a minha esposa, e eu apressado, eu ando com pressa. Sinal amarelo, na hora que eu vi que foi fechar o sinal, sabe o que eu fiz? Fechei o olho e passei. Não vi que eu passei no vermelho. Pensa na mulher brava depois, hein? 3 crianças dentro do carro, que absurdo! Amor, me perdoa, não vou fazer mais.
A gente sabe que é errado. A gente não precisa. A nossa consciência, diz a Bíblia, nos condena. Então, a vida de Deus sempre vai mostrar para nós, diferentemente do ímpio, não é? Eu não sei você, mas quando eu era ímpio, a maioria dos ímpios é assim. O cara bebe, e o cara faz assim, o cara sente vergonha, o cara chega no outro dia no serviço cantando vantagem. Ah, bebi horrores, vomitei, rolei no vômito, nem sei como que eu fui embora para casa. Não é assim? O ímpio trai? Ele fica com peso na consciência? Não, ele conta vantagem. Rapaz, não sabe o que eu peguei? Ah, sabe o Jorjão? Travecão do Gogozão. Rodou também. O ímpio conta vantagem. O cristão é diferente. O cristão sente vergonha do seu passado. O cristão lembra até daquela parte que ele era ímpio. E fica angustiado. Olha o que diz Romanos 6:20. Paulo dizendo: porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. É assim que acontece quando a pessoa verdadeiramente se converte. Ela lembra do passado dela sem Cristo e sente vergonha, sente nojo. Sinal de um crente não é que ele nunca mais peca, mas é que ele nunca deixa de se arrepender e mudar. Ímpio não se arrepende, no máximo sente remorso por algo. O cara foi pego roubando o serviço, ele se arrepende? Não, ele fica com remorso porque descobriram. A diferença do cristianismo, do cristão verdadeiro, é que ele até erra, mas ele constantemente se arrepende. Olha o que diz C.S. Lewis, ele diz algo bastante interessante a respeito disso. Ele diz assim: o organismo vivo não se caracteriza por nunca se ferir, mas sim por ter poder, mesmo que limitado, de recuperação. Se você vai a um velório e você pega ali um morto, e você passa uma faca nele, não vai acontecer nada. E ele não vai se regenerar, aquele corte vai continuar aberto, porque ele está morto. Só que em relação ao ser humano, olha o que diz C.S. Lewis: o organismo vivo não se caracteriza por nunca se ferir, mas sim por ter um poder, mesmo que limitado, de recuperação. Da mesma forma, o cristão não é um homem que nunca erra, mas um homem capaz de se arrepender, de levantar a cabeça e seguir em frente após cada queda. Ele é assim porque a vida de Cristo está dentro dele, sempre pronta para recuperá-lo. Então o ser humano, nascido de novo, o cristão, o irmão, a irmã que de fato nasceram de novo, não é que ele nunca erra, mas que ele sempre se arrepende e Deus sempre estende a mão a ele. Quarto princípio, quarto sinal de um convertido: ele luta contra o pecado. Você pode falar para a pessoa do seu lado: ele luta contra o pecado. Um novo convertido luta contra o pecado. Nascer de novo não significa nunca mais ser tentado. Porque muitos pensam assim: olha, a partir do momento que eu converter de verdade, pode passar quem quiser na minha mulher mais linda do mundo, dá bola para mim e ele não vai nem ser atingido. Engano. Nascer de novo não significa que nunca mais seremos tentados, mas que teremos a capacidade sobrenatural de vencer toda e qualquer tentação. Com Cristo foi assim. Ele foi tentado em todas as coisas. Ele teve fome e o diabo ofereceu o que para ele? Comida. E ele venceu. Olha o que diz Romanos 6:6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Essa é a diferença de um nascido de novo. Antes ele era escravo do pecado. Hoje, diz a Escritura, ele é escravo da justiça. Antes, você não tentava, meu irmão, nem lutar contra aquilo que era errado. Assim é o ímpio. Agora, quando a pessoa nasce de novo, ainda que aquela força motora chamada natureza de Adão nos impulsione a fazer o que é errado, ele consegue, pela força de Cristo, vencer. A diferença de um ímpio crente é basicamente o seguinte: o ímpio é escravo, não luta contra aquilo que é errado. Nós, pelo fato de sermos livres em Cristo, não apenas podemos lutar, mas também podemos vencer. Uma vez o rapaz dizia o seguinte: olha, moça bonita passou perto dele, ele desviou o olhar, e o amigo dele já na hora: ah, você é crente, você não gosta mais, né?
Ele, não, meu problema é o contrário, eu sou crente, por isso que eu não quero nem olhar, porque o negócio é bom demais. Não, mas ele não fazia esforço nenhum. Pode ver, como que é os ímpios? Passa uma moça na contramão, é automática a cabeça, né? A pastor queria olhar o cabelo dela para ver se é lisinho. É nada. É nada. Esse é o ímpio. O crente luta. Soa frio às vezes. Uma vez o rapaz dizia, olha, pastor, tem uma academia perto da minha casa que às vezes eu pego 2 quilômetros para fazer a volta só não passar na frente. Essa é a luta. A diferença é que hoje nós podemos vencer. Ora, se um homem tem suas lutas também, às vezes soa frio, até geme para conseguir vencer suas tentações. Você acha que a mulher é diferente? Só que às vezes as tentações são diferentes, né? Às vezes dá uma tremedeira na mulher só de passar no centro, final de ano, promoção 10 vezes sem juros. Nossa, as irmãs, né? Ai, meu Deus do céu! Leva embora daqui, meu marido. Minha irmã me dizia essa semana, pastor, eu vejo sapato, eu não consigo, eu compro toda vez. Você olha lá, não sei quantos pares de sapato. A filhinha dela, pequena, tinha 20 e tantos pares de sapato. Aí, pra que isso? Os meus tem 2. Resolve o problema. Mas somos tentados, a diferença é que conseguimos vencer. Ainda vê aquela promoção, né? 2 pares de sapato pelo preço de 1. Daí é tentação demais, hein, pastor? Daí eu caio e peço perdão. Não vale, irmã. Mas essa é a diferença. O crente se arrepende constante, tem força para lutar. Pastor, mas eu acho que eu não sou crente, eu tenho perdido algumas vezes para o pecado. Claro que é. A diferença é que antes você nem queria ganhar. Hoje você quer ganhar, só que às vezes perde. Uma vez um jovem conversava comigo, dizendo, pastor, acho que eu não sou crente. Eu falei, por quê? Lembra aquele erro que eu falei para o senhor aquela vez? Eu falei, lembro. Errei de novo essa semana. Eu comecei a rir, não aguentei. Eu falei, irmão, esse é o sinal de que de fato você é crente. Sabe por quê? Antes, quando você cometia esse tipo de erro, como que você ficava? Pastor, não estava nem aí. E olha o jeito que você está agora, chorando. É um sinal de que de fato Deus te deu uma nova natureza. Ou você acha que o fato de você ser crente, você pode dirigir por aí tranquilo, parece um endemoniado fechando você. Você vai com Deus, aleluia. É assim que você faz? Trânsito tem essa pro ser humano, tem essa? Confessar um pecado para os irmãos. Eu fico louco da vida, farol alto atrás de mim. Quem não fica, né? Rebate o retrovisor, mas não adianta. Liga o pisca-alerta, se é de um lado, se é do outro, demoniado, fica lá com o farol aceso. Sabe o que eu faço? Só dou uma encostadinha na direita. Deixei passar. E cola atrás dele, meto o farolzão, até não querer mais. Eu preciso mudar. Ainda caio nesse erro. Fico vendo o dia que eu fizesse pro irmão, imagina. O irmão abre a janelinha lá. A paz, pastor! Que vergonha, hein? Ai, teve um dia eu estava levando minha esposa em Roseira. E o trânsito estava impedido, né? Falei, nossa, eu vou pegar um pedacinho na contramão, acho que Deus perdoa, né? Só um pedacinho. E estava na hora da programação nossa na rádio, passando. Eu fazendo a volta na contramão, o irmão abaixo, vi do outro lado. Pastor, estou ouvindo o senhor aqui agora, ó! Nossa, Deus do céu! Minha paz, irmão! Sumi. E a gente luta contra essas coisas. Ser crente não é ser anjo, mas é se esforçar cada dia para ser obediente ao Deus que nos deu a vida. Hebreus 12:4 diz assim: na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. Aqui o escritor de Hebreus, ele remete ao exemplo de Jesus Cristo, lembra? Jesus Cristo no Getsemane suando gotas de sangue. Isso não é um milagre, sabia? Isso é algo que todo ser humano pode passar, tamanho seja o grau de tensão, de pressão em cima dele. Todos podem passar por isso. Até esqueci o nome dessa doença. Você lembra, Marcelo? Essa doença, não lembra, né? Esqueci. Tem uma doença que faz a pessoa transpirar sangue, tamanho seja a tensão que o ser humano vive. Olha a ilustração que o escritor de Hebreus dá, o exemplo. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Pastor, a tentação era muito grande, por isso eu não resisti. Mas calma, suou sangue? Não, então dava para resistir mais um pouquinho. Então dava para lutar mais um pouquinho. Portanto, essa doutrina que muitos pensam assim, e muitos infelizmente reformados pregam dessa forma. Olha, você é crente, nascido de novo, não precisa fazer nada, o Senhor vai te conduzir, apenas descanse na graça de Deus. Meu irmão, isso é absurdo. Graça de Deus não é provisão para ficarmos passivos, mas é a capacitação de Deus para que nós possamos lutar. Ora, se o bar te leva para o pecado, meu irmão, dá a volta na outra rua. Se a academia do demônio lá, com aquelas mulheres com calça embalada a vácuo, te leva para o pecado, sai de lá, dá a volta.
capacitação sobrenatural para que nós possamos vencer. Lembra José do Egito? Mulher em cima dele lá, dando em cima dele, querendo sair com ele. Meu irmão, eu desafio você achar uma mulher jogador de futebol feia. Você acha que a mulher do governador era feia? Do rei era feia? Mas nunca. Sabe o que ele fez? Sou crente, pode fazer striptease, polidense aí que eu não cairei. Foi isso? Correu. Ele era tão cheio de Deus que ele sabia, Deus me dá umas pernas velozes para correr agora, para que eu possa resistir a essa tentação do demônio. E é isso que nós também temos que fazer. Graça não é autorização para você ficar parado, mas uma capacitação para você lutar. Meu irmão, achar que você ia ser liberto e nunca mais ia precisar lutar é um engano. Deus disse para Israel, olha, a terra é de vocês, Canaã é de vocês. Eles tiveram que lutar ainda lá dentro. E quinto e último princípio para encerrar. Quinto sinal de um verdadeiro convertido é o desejo de ir à igreja. Irmãos, igreja é óbvio, não fala esse lugar que nós aqui nos reunimos, né? Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um salão, isso aqui é um prédio. Igreja somos nós, é óbvio. Mas, infelizmente, tem pessoas que não têm esse desejo de estar junto com os irmãos, de estar junto com pessoas. Talvez até porque as igrejas, falando do prédio que ele frequentou durante tanto tempo, são aquelas igrejas chatas. Louvor de 1h30. Daí canta o pastor. Canta a mulher do pastor, igual nós, por enquanto, né? Canta o pastor, canta a mulher do pastor, canta o papagaio, canta o periquito. E vem o coral dos jovens, e vem o coral do adolescente, e vem o teatro, não sei das quantas da fé, e vem isso, e vem aquilo. E pastor fulano na rua, que é uma oportunidade, canta aqui. E o pastor começa a pregar 9h30 da noite, né? E o culto era 7h30. Daí talvez você está acostumado com aquela palavra chata. A palavra de muitos pregadores, de fato, é uma espada, né? Comprida e chata. Daí, por conta disso, você acha que toda a igreja cristã é daquele jeito. Sendo que não é. Não é. Acostumado a ver um monte de heresia, de coisas absurdas, e você acha que aquilo ali é o normal. E por conta disso, você não sente vontade de frequentar uma igreja. Ora, essas igrejas, mas quem tem, nem eu tenho. Mas eu estou falando de uma igreja de verdade. Ainda que seja falha, assim como nós somos. Mas uma igreja que de fato seja igreja de verdade, com os irmãos de verdade, que amam a palavra de verdade. Olha o que Hebreus diz. Não deixeis de congregar. Não deixe, você precisa, meu irmão, estar inserido a um grupo de pessoas que se chama igreja, quer se reúnam num salão ou em qualquer outro lugar. Salmo 133 diz assim, ó, como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Meu irmão, quem não gosta de crente vai fazer o que no céu? Só tem Deus e gente. E você não gosta de estar junto com crente? O templo, que se refere no Antigo Testamento, hoje se refere à igreja, quando nós nos reunimos sim, junto com os irmãos. Agora, uma ovelha que ela não quer ficar num mau pasto, o pasto é ruim e a ovelha não quer ficar ali. Olha, isso é normal. Não tem alimento naquele pasto. O pastor, em vez de conduzir a pastos verdejantes, mas arranca tudo que a ovelha tem, a pele, come o osso. Esse tipo de igreja, é óbvio, não é igreja de verdade. Agora, uma ovelha que não quer ficar num bom pasto, mesmo que tenha falhas, e prefere ficar na lama, é porque é bem provável que não seja ovelha. Não é nascido de novo. Pastor, você está dizendo que eu não sou nascido de novo porque eu não frequento um prédio? É óbvio que não. Não é nascido de novo porque você não está unido a um grupo de pessoas que buscam em comum ao seu Salvador, Jesus Cristo. Apenas por isso. Como eu falei, aqui é apenas o lugar que nós nos reunimos. Não tem poder nenhum. Se vocês quiserem, nós podemos reunir em outros lugares. A igreja te reunia nas praças, nos cemitérios. Daí vocês não vão, né? Duvido. Aqui é apenas um lugar mais cômodo, onde nós podemos nos reunir. Israel era povo de Deus. E você lembra? Eles tinham 12 tribos. E cada um era de uma tribo. Embora faziam parte de um mesmo exército, cada um tinha sua bandeira. É por isso que na maioria das vezes você vai ver que as igrejas têm as suas placas. Pastor, porque na maioria das vezes que eu uso tem igreja sem placa, né? Igreja sem nome. Mas esse é o nome dela, é óbvio. Igreja sem nome. Pastor, mas é importante a placa? Claro que é. Para você identificar se algo é bom ou se algo é ruim. Para você saber fazer a diferença. Ora, se todas as placas fossem a mesma, como você saberia onde é bom e onde é ruim? Não é assim que você faz, por exemplo, com restaurante, não comparando, é óbvio, a igreja é restaurante, mas você não faz com restaurante? Nossa, o restaurante fulano lá, nossa, lá é ruim a comida, requentada de 3 dias antes. As identificações são apenas para isso, para a gente poder diferenciar aquilo que segue o que é correto e aquilo que não segue
apenas para identificação. Uma igreja verdadeira é feita de pessoas falhas. E um crente verdadeiro, ele não usa desculpa, dizendo, lá tem fofoqueiro. E você está fazendo fofoca dizendo que lá tem fofoqueiro, né? Lá o pessoal julga, se eu fosse o pessoal não julgava, não. E você está julgando o irmão porque o irmão está julgando você. Você percebeu como tem pessoas que vivem dando desculpas para não frequentar um lugar? Agora, um crente verdadeiro não usa como desculpa, ainda que veja falhas nas pessoas, falha no pastor. Óbvio, não estou dizendo aquelas falhas absurdas, mas ainda que veja falha, ele mesmo assim continua congregando. Paulo, em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, escreve a carta dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que estava naquele lugar. Se você ler a igreja de Corinto, meu irmão, você acha que a gente tem falha, aquela igreja lá era turbo, viu? Tinha algumas coisinhas básicas, como por exemplo, um rapaz saindo com a madrasta. O pessoal ia para a ceia só para comer. É por isso que hoje é só pãozinho, né? Senão você, hoje é primeiro domingo, tem que ir, encher a barriga. O pessoal ia, apenas para comer. Tinham defeitos teológicos, não acreditavam na ressurreição. Eu vou mais longe. Olha Jesus Cristo, escolhe 12 discípulos, um dentre eles é filho do demônio. Até no grupinho de Jesus com 12, tinha um endemoniado. Agora não é porque tinha um Judas endemoniado que os outros 11 eram falsos. Na igreja também, não é porque você vê falhas em alguns, que você vai dizer que é tudo farinha do mesmo saco. O anseio do ser humano é viver em comunidade, andar com iguais. É óbvio, eu digo iguais, não iguais de cor, iguais de classe social, mas iguais de terem o mesmo espírito. E um sinal de um verdadeiro convertido é que ele tem esse anseio. Que pessoas que vivem sozinhas, uma que é chata. Você imagina, ontem, Corinthians, para variar, goleou de novo, né? 1-0. Daí tá lá, se assistindo sozinho, pega um corintiano fanático, igual o Léo aqui. Ele fica doido por causa do Corinthians. Os dias que tem, nossa, tem jogo do Corinthians. No dia do culto, ai meu Deus do céu, o Senhor toca o coração dele, porque não falte, por favor. Daí você imagina, tá lá o Léo sozinho. Vai aquele centroavante maravilhoso, Romero. Toca pro outro melhor ainda, Casim. E o gol! O Léo sozinho, olha pro lado, ninguém. É chato. Você vai comer pizza sozinho, meu irmão? Não tem graça. Precisamos de uma vida em comunidade. É por isso que nós estamos no final de ano. É bênção, é estar junto. É por isso que nós temos as comunhões, os pequenos grupos. É para estar junto. Olha, quer ver Deus, meu irmão? Sabe onde você vê Deus? Através do seu irmão. Você vê Deus. Pastor, eu queria que Deus falasse comigo. Às vezes você faltou ao culto e um irmãozinho lá mandou uma mensagem para você. Nossa, você fez tanta falta. Deus mandou um WhatsApp para você através do irmão. E você não conseguiu perceber. Aquele que é nascido de novo, ele não quer apenas ensino, mas ele quer uma vida em comunidade. A igreja de Atos era descrita dessa forma. Não como uma classe, mestre e alunos, mas como uma comunidade onde todos tinham muitas coisas em comum. Uma comunidade que compartilhava da vida de Deus. Nicodemos era acadêmico. Sim, mas ele precisava, na verdade, se converter verdadeiramente. Agora tem muitos que nós vemos dentro das igrejas hoje que a igreja virou clube. Ela ama o ensino, ama a doutrina, mas fala em estar junto com os irmãos. Não, isso eu não quero não. Tem uma coisa errada com a gente. Porque aquele que é nascido de Deus, um dos sinais também de um verdadeiro convertido, é que ele gosta de estar junto com gente. Porque sabe que as pessoas são tão filhos de Deus assim como ele é. E quando nós estamos juntos de pessoas que são cheias de Deus, nós também a cada dia mais vamos estar sendo cheios de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Saiba disso, que o verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito, não é aquele que recebe apenas ensino, mas é aquele que recebeu uma nova vida. E se você recebeu essa nova vida, ainda que no meio do caminho as falhas aconteçam,